Eu nunca fui uma pessoa medrosa. Cresci numa casa tranquila, num bairro pacato, e meus pais sempre me ensinaram que o mundo era, em geral, um lugar seguro, pelo menos até que você provasse o contrário. Isso aconteceu no final de outubro, quando eu tinha 17 anos. Eu morava com meus pais em uma casa no fim de uma rua sem saída, cercada por uma floresta densa. Era o tipo de lugar que parecia retirado do mundo. Silencioso, cheio de árvores, sem vizinhos diretos. Durante o dia, era bonito. Mas à noite, tinha algo naquela escuridão que parecia mais fundo do que apenas a ausência de luz. Era uma quinta-feira à noite. Meus pais iam sair para um jantar com amigos e me deixaram sozinho em casa. Nada novo. Já tinham feito isso outras vezes. A geladeira estava cheia, o Wi-Fi funcionando, e eu tinha um plano bem simples: cobertor, sofá e uma maratona de filmes de terror, porque, por algum motivo, eu achava divertido me assustar sozinho. Irônico agora que penso. A noite começou tranquila. Fiz um prato de lasanha congelada, peguei um refrigerante e me joguei no sofá. Por volta das 9h30, pausei o filme para pegar outro refri na geladeira do garagem. Quando fui abrir a porta que dá para o corredor, senti aquele friozinho na espinha. Sabe quando o ambiente tá calmo demais? Eu pensei coisa da minha cabeça e segui em frente. Mas foi aí que percebi: a porta do garagem estava destrancada. Isso me incomodou. Não era normal. A gente sempre tranca aquela porta, principalmente porque ela dá acesso direto ao lado de fora. Tentei me convencer de que talvez tivesse esquecido quando fui colocar o lixo mais cedo, mas algo dentro de mim não engoliu isso. Tranquei a porta, voltei pro sofá. Continuei o filme. Mas agora minha atenção estava dividida. Eu olhava para os cantos, para os reflexos na janela, como se algo tivesse me observando. Aquela sensação de que tem algo errado, que você não consegue nomear, mas seu corpo já percebeu. E então, 3 batidas. Não na porta. Na janela da sala. Bem atrás de mim. Eu congelei. Literalmente. Nem respirei. Fiquei sentado, com os olhos fixos na tela da TV, fingindo que não tinha ouvido. Mas ouvi. Me levantei devagar. Fui até a janela. E com todo o cuidado do mundo, afastei só um pouquinho da cortina. Nada. Vazio. O quintal estava escuro, como sempre. Não havia nenhuma luz lá fora. Mas meu coração já batia acelerado. Algo não estava certo. Voltei pro sofá. Tentei seguir com o filme. Mas 10 minutos depois, outras 3 batidas. Dessa vez na janela da cozinha. Aí já não dava para ignorar. Fui até lá, em silêncio. Apaguei a luz da cozinha, me abaixei sob a janela e espiei pela fresta da cortina. Tinha alguém lá. Um homem. Parado. Encostado no vidro. Sem expressão. Sem piscar. O rosto dele estava quase colado na janela, como se ele quisesse ver tudo. Eu recuei tão rápido que bati o ombro na quina do armário. Peguei meu celular e liguei para minha mãe na mesma hora. Ela atendeu e logo notou o tom da minha voz. Falei baixo, quase num sussurro: "Mãe, tem um homem aqui fora. Tá parado na janela. Ele tá olhando para dentro." Ela ficou em silêncio por uns segundos, depois me perguntou se eu tinha trancado todas as portas. Eu disse que sim. Ela pediu para eu subir pro quarto deles e ficar lá até eles chegarem. Já estavam voltando para casa. Quando subi as escadas, vi ele de novo. Pela janela lateral. Mais perto agora. Ele tinha dado a volta pela casa. E estava olhando para mim. Corri pro quarto deles, tranquei a porta, me escondi no closet e fiquei ali, tremendo. Minha mãe ainda na linha, tentando me acalmar, dizendo que a polícia também estava a caminho. Foi então que ouvi um barulho de maçaneta girando lá embaixo. A porta dos fundos. A que eu tinha certeza que estava trancada. Ela se abriu. Ouvi os passos. Lentos. Suaves. Descalços. Andando pela cozinha. Depois pela sala.
Cada passo parecia mais certo, mais confiante. Como se ele já conhecesse a casa. Minha mãe sussurrava no telefone: "Fica onde você tá. Não faz barulho. A polícia tá quase aí." Mas então, o barulho parou. Ficou um silêncio absoluto. O tipo de silêncio que grita. E aí? Os degraus da escada começaram a render. Um por um. O som mais horrível que eu já ouvi na vida. Ele estava subindo. Me escondi ainda mais dentro do closet, tentando controlar minha respiração. Meus olhos começaram a lacrimejar de puro pânico. A maçaneta do quarto girou. Trancada. Ele tentou de novo. E então... 3 batidas. Devagar. Sem dizer uma palavra. Mais um giro na maçaneta. E silêncio. Esperei. Com medo até de piscar. Até que os passos recuaram. Ele voltou pelo corredor, depois desceu. E mais nada. Minha mãe falou: "Os policiais chegaram. Mas não abre a porta até ouvirem seu nome." Segundos depois, ouvi vozes lá embaixo. Várias. Alguém chamou meu nome, dizendo que era da polícia. Esperei até ouvir a mesma voz do outro lado da porta do quarto. Abri. 2 oficiais estavam lá, os olhos atentos, as armas em punho. Disseram que a porta dos fundos estava aberta. E o vidro da janela da sala tinha uma marca de palma. Úmida. Como se alguém tivesse pressionado o rosto ali por muito tempo. Eles revistaram a casa. Não encontraram ninguém. Nenhuma pegada. Nenhum rastro. Nada. Mas eu sabia o que vi. E o mais estranho foi o que veio depois. Nos dias seguintes, tudo ficou calmo. Meus pais instalaram câmeras, alarme, luzes de presença. Mas mesmo assim, toda noite, por volta da mesma hora. 3 batidas. Sempre na mesma janela. Eu olhava. Nunca tinha ninguém. Cheguei a duvidar da minha sanidade. Pensei em conversar com um psicólogo. Mas na 3ª semana, meu pai viu também. Ele mesmo. Estava na cozinha quando ouviu as batidas, foi até a janela e viu uma silhueta desaparecer correndo. Corremos as gravações das câmeras. Nada. Todas desligadas por alguns segundos naquela hora exata. Foi aí que decidimos dormir todos no mesmo quarto por algumas semanas. Até que tudo parasse. E parou. Ou pelo menos, achamos que sim. Meses depois, minha mãe me acordou no meio da madrugada. Ela estava pálida, tremendo. Disse que ouviu algo no quarto de hóspedes. Fomos até lá com meu pai, que levava um bastão de beisebol. A janela estava aberta. E sobre a cama tinha um papel escrito à mão, com uma caligrafia tremida. "Você está me vendo agora?" Nunca encontramos ninguém. Mas desde então, eu durmo com uma cadeira encostada na maçaneta da porta. E evito olhar pelas janelas depois das 10 da noite. Porque eu sei. Alguém ainda está lá fora.